Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora nós vamos iniciar um novo módulo, que é o módulo do valor presente líquido, o VPL. VPL que nós começamos a conversar no início da ferramenta 3, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais o entendimento agora para você começar a fazer os exercícios e se preparar para aquilo que de verdade é o mais importante dentro da gestão financeira e orçamentária. Olha, quando nós falamos de valor presente líquido, o que nós estamos fazendo é justamente olhar aquela reta que nós sempre desenhamos, que é do diagrama de fluxo de caixa, imaginando que se nós vamos começar um projeto qualquer, nós estamos na data de hoje, período zero. E esse projeto vai ter entradas e saídas ao longo de toda a série histórica em direção ao futuro. Mas o que a gente sabe é que no futuro é tudo muito nublado e a gente não consegue enxergar com muita clareza à medida que nós vamos nos distanciando da data de hoje. Quer dizer, quanto mais em direção ao futuro, quanto mais distante é esse período, menos a gente consegue enxergar. Nós temos diversos fatores que atrapalham a nossa visão. Nesse caso, nós temos fatores importantes, como a inflação que gera pobreza, a inflação que reduz o nosso poder de compra e principalmente em um país como o Brasil, que sofre historicamente com os males da inflação. Nós estamos nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, com uma inflação bem baixa, desde que saiu a presidente Dilma, com a fracassada política ou nova política econômica que ela tinha inventado, chamada de nova matriz econômica. A partir disso, então de 2015, 16 para cá, a inflação tem caído consistentemente. Mas, como isso é um problema histórico na economia brasileira, nós temos que esperar que, por mais que ela esteja baixa agora, em algum momento ela vai voltar e nós vamos explorando ao longo do curso de administração as razões para isso. Além da inflação, então, que reduz o nosso poder de compra e gera pobreza, nós temos algo que é natural de todo investimento, todo empreendimento, que é o retorno, que nós representamos aqui pelo IR. Então, o retorno, a maximização de retorno é algo desejado por todo empreendedor, por toda empreendedora que vai começar um novo negócio. E não somente por quem vai começar um novo negócio, mas por quem vai ampliar um negócio existente, para quem vai investir, para quem vai iniciar um novo negócio, um novo nicho de operações, enfim, para quem vai fazer qualquer atividade de empreendedorismo ou intraempreendedorismo. Nós temos também algumas outras questões, como por exemplo o risco. O risco que representam todas as nossas operações precisa ser considerado. Lembrando que nós temos aqui dois riscos importantes. Um risco representado pela letra grega sigma, que significa risco específico, é um risco específico de um determinado negócio, específico de um determinado ativo, de um determinado setor da economia, que a gente chama também, tem outros nomes aqui, de não sistemático. É aquele risco que não depende do que está acontecendo, ou melhor ainda, depende menos daquilo que está acontecendo no ambiente da macroeconomia, depende mais da nossa própria empresa. E a gente chama por isso o risco diversificável. Diversificável. Esse diversificável quer dizer que tem algumas coisas que você pode fazer para minimizar esse risco. Tem como você combater. É um risco, então, que a gente chama de risco combativo. É um risco que a gente pode combater, um risco que tem como a gente enfrentar, um risco que tem algum grau de previsibilidade. Então a gente consegue acertar ele de alguma maneira, a gente sabe que é inerente ao nosso negócio. Por exemplo, se eu trabalho com o setor de segurança, eu sei que meu risco é ser assaltado. Se eu trabalho com alguma coisa na área médica, odontologia, medicina, enfermagem, o que quer que seja, eu tenho risco biológico. Se eu trabalho na área do mercado financeiro, eu sei que existe o risco dos ativos financeiros e assim vai. Existe um outro risco também, representado pela letra grega beta, que é um risco inespecífico. Inespecífico. Um risco que depende do sistema, por isso ele é sistemático, ou se você preferir, sistêmico. Ele depende de toda a economia, não depende de um ativo, de uma empresa só. Por isso ele é não
diversificável. Não importa o que você fez, em que você atuou dentro da economia nos últimos meses, você foi afetado pela Covid-19 de alguma maneira. Se for no setor de venda de máscara cirúrgica, você vendeu mais, se for em qualquer outro setor, você vendeu menos. Então é um risco que não dá para você combater. É um risco do que a gente chama de imponderável. Imponderável. Nós não conseguimos prever. Ele pode surgir e de onde a gente menos esperava. Então, ele tem um baixo grau ou até nenhum grau de previsibilidade. Esse risco, então, nós precisamos de alguma maneira precificar em nossos ativos. Além disso, nós temos também a inadimplência de alguns setores, que a gente sabe que alguns setores, tradicionalmente, as pessoas são mais caloteiras, por exemplo, educação fundamental, média e superior, nós temos diferentes índices de calote, mas as pessoas no Brasil não dão tanta importância para a educação. No discurso dão, mas na hora de pagar, eles preferem comprar um carro, comprar uma roupa, fazer uma viagem para o exterior, a pagar mensalidades de escola. A gente verifica isso na educação. Nós temos também a sazonalidade. Por exemplo, o setor hoteleiro, sazonalidade. O setor hoteleiro sabe que no verão ele vende mais pacotes, no inverno, se ele não for numa área turística de inverno, ele vende menos pacotes turísticos, etc. Enfim, nós temos diversos pontos na economia que tornam a nossa avaliação um pouco mais complicada. Nós não conseguimos prever tudo com a exatidão que a gente gostaria. Então, nós temos que saber, de alguma maneira, incluir esses gastos dentro das nossas previsões futuras. Isso daqui é um pouco complicado e por isso nós vamos incluindo ao longo do tempo. Por enquanto, nós precisamos considerar pelo menos a inflação, o retorno e o risco. Só que esse risco, esse retorno e essa inflação por hora eu vou fornecer. Então são dados fornecidos para a gente aqui no curso. Depois você vai aprender a calcular isso aqui mais lá para frente. E aí, lá na gestão financeira e orçamentária 2, você vai incluir inadimplência, sazonalidade e mais uma série de outros fatores, mostrando que você precisa trabalhar com dados mais específicos dentro da economia. Bom, e aí a gente sabe o seguinte, que isso tudo tem um impacto. Tudo isso aqui gera um peso dentro de nossos cálculos. E esse peso é o que a gente chama de reajuste. Ou, para ficar mais específico dentro da disciplina, um negócio que a gente chama de correção. Como assim? Olha, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender como é que funciona esse tipo de pensamento. Você imagina, hoje, nós já falamos isso lá quando começamos a explorar a questão da inflação. Hoje e amanhã. Vamos pegar dois períodos na história aqui. Esse amanhã pode ser amanhã mesmo, ou pode ser até daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, pode ser no infinito, lá para frente. Ok? Então vamos pegar esses dois períodos aqui, hoje e amanhã. Amanhã, a qualquer momento na história, no futuro. Hoje, eu sei as coisas que estão acontecendo. Eu estou sentindo, eu estou vendo, eu consigo informações. Amanhã é totalmente incerto. Amanhã eu não sei. Amanhã a incerteza é muito grande. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem no segundo seguinte. Essa é a beleza da vida, né? É a imprevisibilidade do futuro. Então, como eu sei, o valor a priori já está definido. Como eu não sei o de amanhã, eu preciso fazer essa correção. Exemplo, se eu pegar uma nota de R$ 100 hoje e uma nota de R$ 100 amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, você sabe o que dá para comprar? Bom, hoje eu sei. No futuro, eu não faço ideia. Agora, se eu usar a correção correta, ficou estranho isso, né? Se eu usar o fator de reajuste correto, para ficar mais específico ainda, se eu usar o desconto correto, eu consigo trazer esse valor muito próximo da percepção do valor de hoje. Por exemplo, se eu falo que R$ 100 hoje dá para comprar 100 litros de, sei lá, uma coisa que custe R$ 1, 100 litros de água mineral, tá? Vamos supor que seja R$ 1 cada litro de água mineral. No futuro, eu sei, então aqui eu vou comprar 100 litros. No futuro, eu sei que para comprar os mesmos 100 litros, eu não vou poder comprar só com R$ 100. Eu vou precisar de R$ 100
mais um outro valor, sei lá, mais R$ 20, uma nota de R$ 20. Então eu vou precisar de R$ 120. Quer dizer que o valor equivalente no futuro de R$ 120 é os R$ 100 de hoje. Ou ainda, R$ 100 de hoje compram a mesma coisa que no futuro você vai comprar talvez com R$ 90, com R$ 80, sei lá, com um valor a menor. Então, para que a gente possa ter, vamos voltar lá para cima, para que a gente possa ter uma previsibilidade maior em cada uma dessas previsões do futuro, cada uma dessas previsões vai ter que ser corrigida para valores atuais. Eu preciso trazer cada valor desse que foi previsto lá no futuro para a data de hoje. Isso daqui dá uma trabalheira danada, mas é a única maneira que nós temos de conseguir ter uma percepção do que pode ser no futuro para dados de hoje. Mas para que tudo isso? Bom, isso tudo acontece pelo seguinte: quando eu vou começar qualquer empreendimento, qualquer iniciativa, eu jamais, não posso pagar para ver. O que significa isso? Eu não posso jamais iniciar uma atividade para saber se ela vai dar certo. Eu tenho que fazer cálculos de todas as formas que eu puder, para tentar fazer com que esse meu risco futuro, aliás, isso aqui é importante a gente deixar bem claro, nós precisamos anotar isso aqui como o risco, que ele vai aumentando com o passar do tempo, eu tenho que fazer com que esse risco futuro seja o menor possível. E que para que isso aconteça, eu preciso usar uma técnica para fazer esse tipo de atualização. A técnica que nós vamos usar agora é a do valor presente líquido. Mas como é que essa técnica funciona? Bom, essa técnica é complicada e por isso mesmo você vai fazer comigo isso aqui usando ferramentas financeiras. Ela tem uma fórmula para isso. A fórmula é a seguinte: saldo de qualquer operação. Lembra que saldo é uma relação entre entradas e saídas. Então, entradas menos saídas faz um saldo. Lembra disso aqui? É a equação mãe das finanças. Resultado é igual a entradas menos saídas. Então, quando eu pego um saldo, que é tudo aquilo que entrou no mês, menos tudo aquilo que saiu no mês, eu tenho saldo. Esse saldo vai ser atualizado por uma taxa, por 1 mais I, você deve ter lembrado disso, mas lá no desconto simples a gente colocava um valorzinho aqui. Aqui a gente vai mudar e vai fazer isso aqui como desconto composto. Repara que o N foi lá para cima agora. Quer dizer que agora eu vou ter que pegar cada fator e vou ter que atualizar por um valor corrigido no tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui uma série histórica. Nessa série histórica nós estamos com fluxo de caixa e tempo. Aqui nós temos o tempo zero, tá certo? Esse primeiro aqui é o tempo zero, depois o tempo 1, 2, 3, 4, 5 e o infinito. E aí, no fluxo de caixa, eu vou colocar aqui entradas e vou colocar aqui saídas. Lembra que o saldo entre entradas e saídas vai ser sempre um determinado resultado. Então aqui eu tenho um resultado. Vamos supor que no período zero não teve nenhuma entrada, mas eu gastei aqui, sei lá, R$ 1.000. Ok? Então o resultado que eu tenho aqui é de menos R$ 1.000. Concorda? Porque eu pego todas as entradas menos todas as saídas. E aí, com o passar do tempo, eu tenho entradas e saídas diversas. Aí eu comecei um novo negócio. Aí eu tenho aqui milão de entrada, tenho 500 de saída, meu saldo vai dar quinhentão. Eu tenho aqui mais milão de entrada, eu tenho aqui também 500 de saída, que o saldo vai dar quinhentão. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 1.000 de entrada, eu tenho 500 de saída, aqui eu tenho quinhentão negativo de saldo. Na verdade aqui 500 é positivo, né? Tá, positivo, todos eles positivos por enquanto. Aqui eu tenho, agora a coisa vai mudar. Eu tenho aqui milão de entrada, eu tenho 1.500 de saída, aqui é menos quinhentão de saldo. Aqui mesma coisa, milão de entrada, 1.500 de saída. Opa, saiu um zerinho a mais ali. Aqui menos 500 de saldo. Ok? Bom, primeira pergunta que eu te faço. Esses valores que nós temos aqui, ó, mais 500, mais 500, mais 500, eles são iguais? E esses valores aqui de menos 500 e menos 500, eles são iguais? A resposta é não. Por quê? Porque nós temos períodos diferentes. Cada período vai ter um impacto no desconto. Como assim? Voltando para aquela fórmula que tem lá em cima,
Vamos pegar aqui esse primeiro R$ 500. Olha como é que vai ficar a fórmula do desconto dele. Vai ficar quinhentão de saldo dividido por 1 mais uma taxa. Sei lá, vamos supor que a taxa tenha sido de 15%, tá bom? Uma taxa de desconto. Depois eu explico de onde que veio essa taxa. Tá bom. Então eu vou dividir ela por 15 e vou colocar aqui elevado a 1. De onde que veio esse 1? Daqui, ó, do período 1. Olha só o que acontece no período 2. São os mesmos R$ 500, mas olha o desconto. 1 mais 0,15, tudo isso elevado a 2. Olha o que acontece no terceiro período. R$ 500 dividido por 1, 0,15, elevado a 3. Então, esses fatores não tem como ser iguais, porque aqui você está vendo que tem um fator de desconto, que vai aumentando com o passar do tempo. Esses R$ 500 negativos, ó, não são R$ 500 negativos, ele tem um valor também com o passar do tempo, ó, elevado a 4. Aqui menos 500, 1 mais 0,15 elevado a 5. Então não são iguais, eles variam com o passar do tempo. Para a gente não ter que fazer isso aqui na raça, que isso aqui é uma trabalheira danada, a gente usa a calculadora HP12C. A calculadora HP ajuda a gente a realizar esses lançamentos. Como? Bom, ela ajuda a realizar da seguinte maneira. Deixa eu mostrar para você como é que nós temos que fazer isso aqui então, usando a calculadora financeira HP12C. Lógico que se você quiser se divertir fazendo isso aí na raça, eu não vou me opor não, eu trabalho também com você sem problema nenhum. Vou ficar te olhando aí, não vou participar disso, mas tranquilo, você manda bala. Lembra que esses R$ 500 eram saldo de cada um dos anos? Lembra disso? E lembra que lá no ano zero, que eu acabei apagando aqui, no ano zero eu tinha milão negativo de saldo? Vamos fazer isso aqui na HP para ver como é que faz o lançamento? Bom, na HP você faz assim, ó, FCLX para a gente apagar HP e não ter nenhum problema com lançamentos anteriores. Agora vamos lançar os valores. Lembra que no ano zero era R$ 1.000 negativo. Então eu vou colocar 1000 CHS porque era negativo. Agora eu vou procurar uma função na calculadora financeira que vai ser acessada com a tecla azul. Então você vai fazer assim, ó, G, que é a tecla azul, tá? A tecla azul ela está ali em cima da tecla, do lado direito da tecla F, lá embaixo do seu visor. E aí você vai procurar o CF0, que vai estar lá no PV. GPV. PV, agora eu vou falar para você CF0. Peraí, o que é CF0? A calculadora financeira foi feita na língua inglesa, então CF quer dizer Cash Flow, por isso que é CF. E CF0 é no período zero. Qual que é o único lançamento que nós temos no período zero? O R$ 1.000. Foi registrado como GCF0? Foi. Beleza. Vamos para os próximos lançamentos. Agora vem 500, ele é positivo, então não precisa do CHS. Eu vou direto para o G, só que agora não vou colocar CF0, porque CF0 é só para o período zero. Então eu vou ter que procurar uma tecla que não seja do período zero. É o cash flow de outro período, que está no J. J é outro período que não seja zero. Onde que está o CFJ? Vai estar no PMT. Então GPMT, repare que no PMT embaixo dele está escrito CFJ. Eu vou chamar para você agora só CFJ. E aí você já registra o quinhentão. Agora, os outros R$ 500 também. 500 GPMT. Aí o outro 500 GPMT. Aí repara, ó, já foi lançado esse. Agora vamos lá para o período 4. 500 ele é negativo, CHS, G. Aí vamos colocar o PMT, que é o CFJ. Aí mais um outro lá de quinhentão. 500 CHS, G, o PMT, que representa o CFJ. A taxa, o exercício já deu pra gente que é de 15%, 15i. Aí você vai apertar a tecla F da sua financeira e vai procurar a função VPL. VPL quer dizer valor presente líquido. Mas na sua financeira não vai estar escrito VPL porque ela foi feita nos Estados Unidos e não no Brasil. Então você vai ter que procurar o net present, que é quase igual, value. Quer dizer, na verdade o value é de valor, líquido que é de net, mas enfim, net present value, ou seja, NPV, N é o net que é líquido, P present, V value, ele vai ser o seu valor presente líquido. Ele está lá na tecla do PV. Quando você apertar o F e o PV, ele vai acessar aquela função lá em cima,
e em cima está escrito NPV. Vamos ver que resultado que vai dar? Então vamos lá. 1000 CHSG, eu coloco ali como CF0, 500 GCFJ, 500 GCFJ, 500 GCFJ, 500 CHS GCFJ e 500 CHS GCFJ. A taxa é de 15I, FNPV, ele vai dar um valor de menos 392,8524. O que significa isso? Significa que, se eu considerar toda essa série histórica, é como se eu tivesse agora gasto R$ 392 a mais do que eu recebi. Então é como se eu tivesse um prejuízo. É como se eu tivesse um valor negativo. É como se eu tivesse perdido R$ 392. Peraí, professor, mas como assim? Olha, que interessante. Se você pegar os valores brutos, você vai pegar o menos 1000, você vai pegar mais o 500, mais o 500, mais o 500, menos o 500 e menos o 500. Aparentemente, quanto que isso aqui dá? Bom, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Opa, na verdade isso aqui vai dar zero. E o prejuízo, aparentemente, era de R$ 500, é isso mesmo? Então, deixa eu ver aqui, menos 500. Aí aqui vamos tirar esses dois aqui, positivo 500. Tá? Então, o prejuízo aparentemente seria de menos R$ 500. Mas a gente vai ver que o prejuízo é um pouco diferente porque nós tivemos um fator de correção diferenciado. Você percebeu então como é que funciona esse negócio? É isso. Nós vamos usar a técnica do valor presente líquido justamente para poder calcular o valor de investimento. Toda vez que for positivo, quer dizer que foi viável, quer dizer que eu recebi mais dinheiro do que eu gastei. Toda vez que for negativo, foi inviável, quer dizer que eu gastei mais tempo do que eu recebi ao longo dessa série histórica. Quer dizer, a previsão, a expectativa de gasto é essa. Olha, não se preocupa com esses valores repetidos, que depois eu vou te ensinar a usar o NJ, que é uma tecla de atalho para a gente poder sintetizar vários lançamentos repetitivos em um só. Tá? Mas a gente deixa isso aí para o próximo exercício. O que você vai ter que fazer então? Bom, agora você pega, por gentileza, a sua apostila e faça na ferramenta 4 os exercícios de fixação 1, 2 e 3. Então o que você precisa fazer agora é exercício de fixação número 1, 2 e 3, para que a gente possa corrigir no próximo encontro. Isso vale a sua presença, ok? É isso, moçada. Obrigado, um abraço e até a próxima.